Olá a todos, meu nome é Denis Cândido, sou formado em Física pela USP de São Carlos, onde eu fiz também meu mestrado e meu doutorado sob a orientação do professor Carlos Eggs, e hoje em dia eu sou pós-doutor na Universidade de Chicago. Bom, neste vídeo eu vou apresentar para vocês o trabalho principal do meu projeto de doutorado, que foi publicado na revista Physical Review Letters. E o que a gente descobriu nesse trabalho foi que pontos quânticos triviais ou não topológicos, como a gente diz, eles podem possuir edge states helicoidais que são protegidos contra espalhamento. O que até o momento era um fato atribuído somente a materiais com topologia não trivial, que é o que a gente chama de isolantes topológicos. E então, basicamente, a ideia do nosso trabalho é mostrar que não existe distinção entre um isolante topológico e certos isolantes ordinários quando a gente considera sistemas quânticos pequenos ou confinados, como, por exemplo, um ponto quântico. Bom, então, para entender melhor esse trabalho, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o conceito por trás dos isolantes topológicos. E a primeira coisa, como o nome já diz, esses materiais são isolantes, no qual, diferentemente dos isolantes usuais, os topológicos eles possuem estados quânticos na superfície do material. E esses estados quânticos possibilitam a corrente, a condução de corrente nesses materiais. Ou seja, a gente pode pensar em isolantes topológicos como sendo metálicos na superfície. Bom, dessa maneira, nosso isolante topológico pode ser pensado como sendo um pedaço de borracha, que é um isolante coberto com um metal na sua superfície. Bom, no entanto, em metais ordinários, cada vez que os elétrons colidem com impurezas ou então com defeitos, esses elétrons eles têm uma propriedade de serem espalhados para frente, continuando assim a transmitir essa corrente, mas também tem uma propriedade de ser espalhados para trás, né? A manifestação macroscópica dessa propriedade de ser espalhado para trás é conhecido como a resistência, e que acaba gerando calor nos materiais, que, por exemplo, é um dos fatores mais limitantes nos avanços de microprocessadores. Bom, agora, por outro lado, diferentemente desses metais usuais, os isolantes topológicos, através dos estados na superfície metálica, eles podem conduzir corrente sem resistência. Então essa é a grande diferença entre isolantes topológicos e qualquer outro material. E tudo isso acontece porque os spins dos elétrons na superfície, eles dependem da direção que os elétrons estão andando, que é o que a gente chama de spin momentum locking. Então, por exemplo, elétrons com spin up andam na direção x, enquanto elétrons com spin down andam no sentido oposto, menos x. Bom, então dessa maneira, para que um elétron esteja andando para frente, seja espalhado para trás, é necessário que ele inverta seu spin. E, bom, é aí que entra a parte interessante, porque é possível mostrar que essa inversão de spin e, consequentemente, inversão do movimento, ela não acontece na ausência de campos magnéticos, que é um resultado que surge basicamente da antineutralidade do operador de reversão temporal. E a consequência disso é que cada vez que um elétron encontra uma impureza na superfície, ele simplesmente vai passar sobre ela, sem ser espalhado para trás, então gerando assim um transporte que a gente chama sem dissipação, transporte sem resistência. O primeiro material a ser confirmado como isolante topológico foi o poço quântico de telureto de mercúrio. No entanto, poucos grupos no mundo conseguem construir e trabalhar com esses materiais. Eles são um pouco difíceis de se lidar. Então, dessa maneira, é importante para a comunidade científica estar tentando propor novos candidatos para possivelmente substituir esse poço de telureto de mercúrio. Bom, e é aqui que entra a primeira parte do nosso trabalho. Então, com o objetivo de suprir essa problemática da construção desses materiais difíceis, a gente descobre um possível novo isolante topológico que é formado pelo poço quântico de arseneto de índio dopado com baixa concentração de bismuto, né? E a vantagem aqui da nossa proposta é que ela é feita de um poço quântico bem comum, de fácil manuseio e construção. Então a gente acredita que ela pode ser sim um possível substituto real para o poço quântico de telureto de mercúrio. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai falar sobre a segunda parte do nosso trabalho, que na verdade é a parte mais interessante. E para falar sobre ela é importante lembrar que até o momento desse trabalho, na literatura existe um grande consenso sobre a diferença entre o isolante topológico e o isolante ordinário.
E aí que entra a grandiosidade do nosso trabalho, porque com ele nós achamos o primeiro contra-exemplo para esse consenso. Então, para ser um pouco mais específico, nós encontramos em pontos quânticos de isolantes ordinários elétrons que são localizados na superfície desse material e que têm também direções e sentidos de propagação dependentes dos seus spins, o que torna esses elétrons também protegidos contra espalhamento. Ou seja, a gente encontra as mesmas características de materiais topológicos e materiais completamente ordinários. Então, essa característica que antes era atribuída somente a isolantes topológicos, depois do nosso trabalho, elas passam também a poder ser atribuídas a isolantes ordinários. Bom, e a gente foi mais fundo também, a gente testou a robustez desse resultado, então a gente realizou também cálculos de correntes circulantes, condutâncias nesses sistemas ordinários, e a gente não encontrou nenhuma diferença em relação aos resultados obtidos pelos isolantes topológicos. Bom, então dessa maneira a gente mostra nesse trabalho que a grande diferença entre isolantes topológicos e semicondutores ordinários, ela só é válida se a gente considera sistemas grandes como uma fita, uma vez que a gente conseguiu mostrar que para sistemas pequenos esses materiais podem se comportar igualmente. A gente agradece à Sociedade Brasileira de Física pelo convite feito para a divulgação desse trabalho, como também a todas as agências de fomento envolvidas. Abraço e obrigado a todos.